Aleluia, irmãos, bom dia, glória a Deus. Aqui, irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e reflexão da poderosa palavra do Senhor. Hoje estamos entrando no dia 123, para a honra e glória de Deus, e iremos ler no Antigo Testamento o livro de 2 Samuel, capítulo 15, 16 e 17, e depois pularemos para o Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, capítulo 3. Tudo bem? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, torcendo para que possamos terminar a leitura bíblica no prazo de um ano, certo? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em breve estarei posicionando a webcam e começaremos com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que esses minutos diante da sua palavra sejam minutos sem nenhum tipo de interrupção. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e a Ti todo o louvor. Estamos aqui diante da Tua poderosa palavra, Senhor, para mais um dia de leitura. Venha abençoar, meu Pai, a leitura desta manhã, repreender todo tipo de interrupção, meu Pai, e que Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado. Estamos aprendendo a cada dia sobre as Tuas maravilhosas misericórdias, Teu plano, sobre a vida de vários homens e como devemos nos comportar, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, abençoe esta leitura, na vida de cada irmão, cada irmã, que está também perseverando para ler a Bíblia durante um ano. Te oro, meu Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Livro de 2 Samuel, capítulo 15, tudo bem? Tem como subtítulo A Rebelião de Absalão e a Fuga de Davi. Versículo 1 fala: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir o rei ao juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. E vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante.
E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus e subiram a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás, então, o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 16. Tem como subtítulo: Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete.
E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando-se o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor teu reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe darei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que sucedeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais, ainda este filho de Benjamim. Deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Porque não foste com teu amigo. E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que elegeu o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os homens que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Vamos agora para 2 Samuel, capítulo 17. Versículo 1 fala: Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei por Davi em guerra. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei Sol. E farei tornar-te todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos os que estão com o espírito amargurado. Como a ursa no campo, roubada dos cachorros, também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar,
E será que, caindo no princípio algum dentre eles, cada um que ouvia então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, e como orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas juntos à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi: por que não podiam ser vistos entrar na cidade? Mas viu-os todavia o moço e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou o grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde está Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Aimiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileatita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída, certo? Capítulos 15, 16 e 17. Vamos agora aqui para o Novo Testamento. Estamos na carta de 1 Pedro, certo? Carta de 1 Pedro. Hoje nós iremos ler todo o capítulo 3, tudo bem?
todo o capítulo 3. Tem como subtítulo os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída, um capítulo tremendo, capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e a Ti todo o louvor. Queremos Te agradecer, meu Pai, por esses minutos diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E que amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui continuando. Projeto de leitura bíblica no prazo de um ano. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora pegar o nosso plano de leitura impresso e marcar aqui o dia de hoje, dia 123, tudo bem?
2 Samuel, capítulo 15, 16 e 17, depois primeira carta de Pedro, certo? Hoje, 3 de outubro de 2025. Muito obrigado a todos e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando um novo projeto. Até amanhã.